Olá pessoal, boa tarde, sétimos anos. Vamos comentar um exercício aqui que vocês fizeram na atividade, fazer a correção. Na verdade não é bem uma correção, porque não tem certo ou errado. Deixa eu abrir aqui a atividade para falar certinho. A atividade é destruição da camada de ozônio 1 e é o passo 1, né? Aquela que fala assim, ao iniciarmos qualquer estudo, é importante refletir sobre a importância do mesmo. Gostaria então de saber, em letra maiúscula, sua opinião a respeito. Por que é importante aprendermos sobre a destruição da camada de ozônio? Pessoal, eu olhei aqui as questões. Claro que aquelas que são mais longas me atraem mais. Por quê? Porque esse tipo de questão é uma resposta longa. Agora, eu sei que você não tinha obrigação de saber isso, porque depois, quando eu visualizei como aluno, não aparece essa exigência para você, que a resposta deve ser longa. Então, aqui teve um monte de resposta muito curta. Eu percebi que essas respostas curtas, elas foram genuínas. Os alunos escreveram por conta, né? Então, por exemplo, para sabermos o quanto nos prejudica ao nosso planeta Terra e o que faremos para mudar isso. Olha, legal essa resposta, curtinha, tá bom? E como você não sabia que era uma resposta longa, você não fez uma resposta longa, né? Agora, alguns aqui fizeram respostas longas. E estão muito boas também, mas teve um problema com elas. Elas não refletem opinião. Só um detalhe antes da gente ler uma das respostas longas, é o seguinte. Eu vou colocar agora se eu quero resposta longa ou se a resposta permite respostas, ou se a pergunta permite respostas curtas, tá bom? Para você se orientar melhor. Resposta longa, gente, não pode ter menos, sei lá, difícil quantificar linhas. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vou ler de novo essa frase que eu li. Para sabermos o quanto nos prejudica e ao nosso planeta, e o que faremos para mudar isso. Como tornar essa resposta curta numa resposta longa? Coloca uma vírgula, coloca a conjunção pois e explica isso que você disse antes, que você escreveu antes. Pois, e começa a falar, pôr suas ideias para fora, tá bom? Afinal, a questão está pedindo sua opinião, tá bom? Muito bem, esses que deram a sua opinião, a opinião deles, mesmo que tenham dado respostas curtas, largam na frente quando a gente começa um estudo. Por quê? Porque quando você pensa naquilo que você vai estudar antes de estudar, você fica mais atento às informações que vêm depois durante o estudo. Então é importante parar um pouquinho e pensar, né? Em ciências é um exercício de fazer uma hipótese. É uma resposta a uma pergunta que foi feita, né? E depois você vai fazendo um estudo, ou uma pesquisa, ou uma experiência, e confirmando se aquela sua ideia inicial, se aquela sua resposta inicial estava correta ou não. Tá bom? Mas quem faz esse exercício de pensar antes de começar, larga na frente. Vai provavelmente aprender melhor e mais. Muito bem, agora vou ler aqui uma resposta longa que me chamou a atenção, mas depois correndo lá as respostas que tinha, eu vi que tinha uma outra igual. E isso não pode. Isso, na verdade, se fosse maior de 18 anos, seria legal até. Tá bom? Por que não pode? Por 3 razões. Vamos ver se eu lembro as 3, né? Primeiro, você está fazendo cópia de algum texto. Essas ideias possivelmente não são suas.
toda vez que você copiar o texto de alguém, você precisa colocar, entre aspas, essa cópia e citar de quem que são essas ideias, já que elas não são suas. Quem é o autor dessas ideias? E se elas foram tiradas de um site ou de um livro, citar o site ou o livro, ou qualquer outra fonte. Precisa fazer. Toda vez que você faz uma cópia, se você é maior de 18 anos e está fazendo um trabalho que vai, principalmente se esse trabalho gerar algum lucro para alguma empresa, e você pegar uma ideia dessa, copiar de alguém, e você não citar a fonte, você incorre num crime chamado plágio. Não pode. Então eu já estou dizendo para vocês, eu não quero ensinar vocês a fazer plágio, ao contrário, eu quero que vocês evitem esse problema agora e depois. Tá bom? Se fosse uma correção, se eu estivesse fazendo uma correção de uma prova, de um trabalho, e eu me deparasse com duas questões muito bem escritas, mas que pedem a sua opinião e elas fossem exatamente iguais, eu estranharia muito e desconsideraria as duas respostas. Por que eu faria isso? Porque é impossível ainda, até onde se sabe, que duas pessoas escrevam igual um texto livre. Elas não estão conectadas, a não ser que você faça telepatia, tá bom? A não ser que vocês estejam aí no futuro e já estejam conectando cérebro com cérebro, por meio de uma internet futurista, mas ainda não é o caso. Então, gente, opinião é opinião. E outra coisa, você nesse momento, você não precisa dar tantas informações se você não sabe a respeito. É o momento inicial. Dê simplesmente a sua opinião, não precisa consultar nem a apostila nesse momento, tá bom? Fique livre, é melhor que você faça assim, para o seu aprendizado. Então eu vou ler essa resposta, ela vale como correção, mas lembrando que ela foi copiada de alguém, tá bom? A camada de ozônio é importante para a vida na Terra porque ela nos protege dos raios ultravioleta, os quais podem causar câncer de pele e várias outras coisas. Precisamos nos conscientizar, pois os sprays de cabelo, geladeira antiga, etc., estão furando essa camada, o que ajuda na penetração dos raios ultravioleta. Aqui não ficou, apesar de estar ótima essa resposta, apesar dela ser copiada, ela parece muito mais um resumo do estudo do que a opinião do aluno. Tá bom? Então, fica aqui a minha crítica, a minha orientação. Não sei quem são os autores dessas respostas, porque eu não estou olhando isso nesse momento, mas façam isso. Quando for opinião, dê a sua opinião de forma honesta. Eu vou colocar sempre se a resposta for longa ou curta, aí você se orienta, tá bom? E a gente vai melhorando no passo a passo. Tá certo, gente? Alguma dúvida? Coloca lá na plataforma. Um abraço.